Olá, boa tarde, como estão todos vocês? Novamente, nós aqui neste domingo, com nossa live sobre o projeto Doutora Tânia e os direitos sociais. Hoje, nós falaremos sobre a cultura. A cultura, que é um movimento que está disposto lá no artigo 215 da Constituição Federal. Nós temos hoje o nosso grande apoiador em Niterói, o presidente da FAM, André Diniz. Tudo bem, meu amigo? Tânia, e você? Tudo bem? Boa tarde para você e para todos aí. Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo. Então, para que algumas pessoas que não conhecem o André, eu acredito que a maioria conhece, uma persona muito conhecida no mundo do samba. O André Diniz é um pesquisador. Ele aqui em Niterói faz um trabalho muito sério na FAM, na nossa Fundação de Niterói de Artes, né, a FAM. E qual foi a nossa ideia hoje? De convidar o André para que nós possamos bater uma bola, um papo a respeito do que está acontecendo com a cultura no país. Mas antes, André, de nós iniciarmos, eu gostaria de deixar um recado. Por quê? Eu sou da Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro e hoje, por conta da nossa live, que já era um compromisso, eu deveria estar lá no Rio, apoiando, junto com a OAB do Rio de Janeiro, o movimento antifascista e antirracista. Eu espero que meus colegas que estão lá, apoiando as pessoas que estão na rua contra qualquer tipo de agressão dos policiais. Vou colocar o telefone disponível, que é o hashtag SOS Vidas Negras, 973924921. Então, para quem está assistindo, se souber que esteja acontecendo qualquer tipo de violação de direitos civis, entre em contato com esse número. É a marcha antirracista. Vidas Negras Importam. Tá certo? Então, vamos começar com o nosso bate-papo informal, para que todos em Niterói e quem estiver assistindo no Brasil inteiro possam conhecer como a cultura em Niterói está funcionando. A primeira pergunta, André, que eu gostaria de fazer a você é sobre a questão que você é escritor também, não é? Nós sabemos que você é um pesquisador, tem participa de muitos debates, muitos livros, e esses livros sempre na área cultural do samba, correto? E eu gostaria de saber com você, André, como na sua fonte de pesquisa, quantos livros você já tem hoje no mercado, se já tem algum no prelo para sair recentemente, como é que está? Conta aí para a gente como está funcionando. Bem, Tânia, é um prazer estar aqui, obrigado de novo pelo convite. Né? Também queria estar na manifestação em defesa da democracia, mas sou grupo de muito risco, né? Risco alto, então estou em casa também, com minha mãe, enfim, com a minha companheira. A gente está aqui apoiando essa manifestação fundamental em defesa da democracia. Mas eu tenho alguns livrinhos, né, como você falou, alguns livros publicados, né, livros infantis, literatura infantil, livros sobre carnaval, livros sobre a história do samba, a história do choro. Tenho livros também organizados, né? Livros sobre o Bola Preta. Amanhã, inclusive, faço uma live sobre Bola Preta para a editora Numa. Tenho sobre o escritor e compositor Moacir Luz, né? Então, assim, eu tenho uma produção assim na área da cultura popular, né? Frequente, né? Eu não me lembro realmente quantos livros eu publiquei. São mais de 20, mas eu realmente não lembro. Agora você me pegou com essa pergunta, porque eu vou até entrar aqui para ver quantos já saíram, né? Eu tenho um livro que eu organizei recentemente, quer dizer, eu organizei já há algum tempo, que iria ser lançado em março, infelizmente, devido à pandemia, não foi lançado, então deve certamente ser lançado no final do ano ou no outro ano, né, em 2021, com mais tranquilidade, que é um livro de contos, crônica e contos, né, que eu organizei junto com a Adriana,
a dona da editora Numa, vários, né, contos e de vários escritores que nunca escreveram contos e crônicas, né, e pessoas que nunca também tiveram assim se debruçaram sobre a literatura. Então esse livro está pronto, né, e a gente deve lançar até o ano que vem, né? Enfim, e estou fazendo um de memórias, como todo mundo em casa, né? A gente está fazendo de memórias que talvez até o final do ano a gente tenha aí já uns textos, né, bem volumosos para que possamos lançar. Momentos pitorescos na minha vida, você que conhece ela bem, né? Foi sempre minha parceira aí em vários momentos dela, né? Até agradeço muito. Mas sobre histórias de Niterói, histórias políticas, culturais, enfim. O meu cotidiano, eu tenho uma trajetória parecida com você, eu também vim de família muito humilde, né? E então tem bastante história para a gente contar. Ah, que ótimo. Fico feliz. Espero que a nossa amizade continue sempre muito forte, tá certo? Que bom, bem, que bom. Como nós estamos aqui hoje, né? Eu trabalhando com a legislação, né? Em face, né? Porque em vista de ser uma advogada, e o meu livro, né, de cabeceira sempre será a Constituição e outras legislações que fazem parte do nosso glossário do direito, né, brasileiro ou internacional. A gente tem muitas coisas para conversar. No artigo 215 da Constituição, diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, é por isso que a gente luta, né? Para quê? Para que tenhamos sempre o fortalecimento dessa cultura popular e brasileira e que ela jamais seja esquecida. Então, um fato que me chamou muita atenção, o André, e todos que estão ouvindo, é que nós tivemos recentemente o presidente da Fundação Palmares, o Camargo, né? Onde ele tenta denegrir, né? Ele chama o movimento negro de escória. Isso, inclusive, está sendo acredito que ele esteja até sendo processado em função disso. Quer dizer, um negro que não tem sequer identidade, né, com sua etnia, e desvaloriza o monumento do Zumbi, que nós sabemos toda a luta de Zumbi, dos Palmares. E como você vê esse senhor Sérgio Camargo sendo responsável hoje pela Fundação Zumbi dos Palmares com esse tipo de manifestação contra os negros? O que você tem para dizer aí para a gente? Tânia, você pegou um exemplo bem emblemático, né, de como o governo vê a cultura brasileira, né, olha para esse universo da cultura, infelizmente, mas se a gente olhar o outro contraponto, ou seja, no momento que a gente está numa pandemia, né, morte de milhares de pessoas, a saúde não conseguiu repassar verba para os estados, você não tem acesso às informações do Ministério, o Ministério trocou de ministro 2 vezes e botou um militar interino que agora está fixo lá, que não conhece nada. Então, assim, a gente tem até, para falar da cultura, fica até com vergonha no momento que as pessoas estão efetivamente morrendo, né? Por uma pandemia que não está sendo tratada e conduzida no Brasil pela liderança do governo federal. No universo da cultura, o projeto claro, é um projeto de desmonte, né? É um projeto de não reconhecimento, né, da cultura como você que conhece bem a Constituição, que é uma militante, inclusive sindicalista da área do direito, né, envolvida na defesa das questões sociais, né, dos direitos. A cultura é um direito, né? A cultura deveria ser vista como um direito desse país, né? Ela não é vista por isso. A cultura que faz nossos olhos brilharem, a cultura que faz levantar nossa autoestima, a cultura que nos gera cidadania, a cultura que é uma grande mediadora social, não é? A cultura que é uma das identidades fundamentais do país, não é? Nós temos um governo que menospreza total, porque ele representa uma certa classe média, não é? Média aí no sentido da média de que vota nele mesmo, frustrada, não é? Negacionista, fundamentalista, religiosa, com viés extremamente autoritário, que não reconhece na cultura, na educação, na ciência, em nenhuma forma de conhecimento, né, uma evolução da humanidade no sentido de proporcionar para as pessoas
informações para que possam viver melhor, não é? Ou de formar os cidadãos, né, e as cidadãs, né, do ponto de vista mais pleno na sua existência humana. Então, assim, é um governo de desmonte. O que ele faz na cultura, ele está fazendo na saúde, né? Ele faz na educação. Então, assim, é um governo com viés mediano, né, de uma classe média moralista, frustrada, né, que não conseguiu parar em lugar nenhum. Muito o perfil dele, né, um perfil de um capitão que não teve êxito no Exército, não teve êxito como deputado federal e ganhou de presente, infelizmente, uma parcela da população, ganhou de presente a presidência da República, que tem tornado o nosso dia a dia um caos absoluto e motivo de escória, né, internacional. Uhum. Isso realmente, eu concordo, pleno acordo com a tua fala, isso é verdade mesmo. Eu, por exemplo, na área minha, né, do direito, o que a gente observa no dia a dia? Como você disse, ontem nós verificamos que o Ministério da Saúde não tinha os dados estatísticos nacionais de quantas pessoas morreram. Quer dizer, nós estamos relegados à própria sorte, a um presidente que, como você disse, ele ganhou de presente, está numa cadeira e ele não merece, tanto que nós temos hoje os movimentos de rua que tendem a crescer para que, através da sociedade civil organizada, as pessoas tomem ciência de que nós temos que lutar pela democracia. O povo sabe muito bem que o que ele tem, a maior arma do povo é o voto. Se ele utilizou mal esse voto, ainda está tempo de reparar. E através dessa organização. Então, querer usar o artigo 142 como poder moderador, ou poder que vá para as ruas para abafar a voz das pessoas, nós não acataremos. Vamos manter-nos firmes e fortes pelos nossos direitos civis. Tá? Nosso direito de andar, direito à saúde, direito à cultura, direito à educação, tá? Que são os direitos fundamentais, entre outros, né, consagrados na Constituição. Não vamos aceitar nenhum tipo de conduta anticultura ou fascista. Vamos barrar, tá certo? Agora, indo para outro polo, eu queria que você falasse sobre a sua experiência. Eu soube que você já teve um tempo no MEC. Como é que foi essa sua experiência aí? Conte para a gente. Tive. Na realidade, eu fui convidado para ir para o gabinete da ministra Ana de Holanda, né? Que é compositora, cantora, que é irmã do Chico Buarque de Holanda. Ela foi escolhida ministra, me convidou, eu fui representante no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Foi uma experiência muito boa, tá? Eu trabalhei muito naquele prédio do Capanema, né? A gente reorganizou o prédio todo, né, do ponto de vista funcional dele, né? Algumas coisas que estavam ali e não tinha necessidade de compor aquele prédio do Capanema, que era o prédio do MEC. Inclusive, a época que eu estava foi quando o MEC saiu de lá, definitivamente, acabou com a sua representação regional, né? Historicamente, sempre foi o prédio do MEC, que era o Ministério, né? Ministério da Saúde, enfim, acho que era Saúde, Educação, depois Cultura, depois Saúde, Educação, depois Educação e Cultura, e acabou ficando só da Cultura, né? Só do MINC, né? O falecido MINC, né? Extinto MINC, né? Então a gente trabalhamos bastante com os pontos de cultura, com as praças do PAC, né? Inclusive aqui foi construída, engraçado isso, porque aqui foi construída em Jurujuba, que estamos fazendo reforma nela agora, porque caiu um pedacinho há alguns meses atrás devido à chuva do auditório. Essa praça do PAC, que é uma praça de ação conjunta, né? De potencializar a cidadania, ela tem questão de segurança, ela tem creche, ela tem biblioteca, ela tem área de lazer e tem ações culturais, né, como teatro, etc, etc. Ela foi selecionada para Niterói à época que eu estava no Ministério. Então, assim, eu lembro que era o governo Jorge, selecionou, o Jorge não fez a praça, né? Não deu tempo de fazer a praça e a gente acabou fazendo, na minha gestão, né, na presidência da fundação, a gente acabou fazendo. Então, foi uma experiência muito bacana que eu tive, uma compreensão de país, né, de governo federal, de gestão no plano nacional, acompanhando as coisas nos estados. Você tem outro tempo, você que trabalha, né, com a área jurídica, certamente lida com questões nacionais, outro tempo, né? Você
No município, você marca uma reunião rapidinho. No Estado, não. Você vai trabalhar com essa reunião. Se você não faz a reunião daqui a 15 dias que você marcou, você só vai fazê-la de novo daqui a 15 dias. Mas é verdade. Porque as pessoas, né? Que as pessoas têm... Então, me deu esse time bastante. Eu trabalhei bastante com os municípios, né? Em contato com os municípios. Fizemos um trabalho bem decente. Eu fiquei 1 ano e pouco, depois acabei voltando para Niterói, porque era a campanha do Rodrigo e a gente acabou, depois da eleição, ele me chamando para ficar na FAM, e estou lá até hoje, né? Que ótimo. Outra questão que eu vejo muito, por exemplo, Niterói, nós sabemos, né, que é uma cidade que ela exporta cultura, né? Grandes nomes saíram de Niterói, tanto no teatro, nas letras e nas artes. E eu te pergunto hoje, dá um resumo assim para a gente, como a cultura está atuando neste momento em Niterói, no período de isolamento social e dessa pandemia do Covid-19. Como é que está sendo isso? Tânia, sua pergunta me proporcionou lembrar uma coisa aqui, que as pessoas às vezes esquecem, e eu esqueço também de falar. Uma coisa muito importante nesse processo, né, nesse processo que a gente vive de reconhecimento pelos feitos em Niterói da área da cultura, é a própria sociedade civil. Então, assim, nós temos uma cidade que, praticamente, pelos dados que a gente vê, 2/3 dela são envolvidos com o universo da cultura. 1/3 ou sobrevive diretamente dessa cadeia produtiva e o outro 1/3 é de gosto, é de escolha, né? Frequentam a cultura, tem a cultura, na relação cultural, um valor do seu dia a dia, né? Então, temos uma sociedade civil que cobra a qualidade, né, do serviço, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, vocês têm lá um êxito muito grande, né? Não são só ações de governo que são importantes nesse êxito, né? Você que trabalha a sociedade civil muito, né? Que veio da sociedade civil, sindicalismo, essa briga, essa batalha pela luta dos direitos. Quando a sociedade civil está mais organizada, ela facilita no diálogo com a gente. Então, o Niterói tem essa história. Claro, aí tem o diferencial desses 7 anos de gestão, que foi debater com elas, construir políticas sistêmicas, né? Você tem hoje um leque de editais públicos, você tem uma lei de incentivo do município, você tem conselho funcionando plenamente, você tem as unidades funcionando, você tem, ou seja, você coloca um valor significativo de dinheiro na ponta para os artistas, né? Na cadeia produtiva, se eu não me engano, chega a ser mais de 50% do orçamento. Isso é muito para uma cidade que tem tanto espaço custoso na área de cultura para ser mantido, né? Então, assim, a gente já estava fazendo o dever de casa, né? Investindo nos 3 universos da cultura, que é o universo de compreender a cultura como cidadania. Então, eu vou dar o exemplo do projeto Aprendiz, que são 3.000 alunos, né, aprendendo música clássica e música erudita nas escolas, né, e já centenas deles que foram fazer universidades públicas na área da música, ou seja, onde você deu um novo horizonte, né, uma nova linguagem para esses garotos, né, esses meninos e meninas, né, de futuro. Você tem, trabalhamos com a cultura como universo simbólico, né, como um valor dela, ou seja, que é um valor incomensurável, ou seja, você não tem como mensurar o valor simbólico da cultura, né? Trabalhamos nesse universo, do valor simbólico dela, e trabalhamos no universo econômico também, né? Trabalhamos na cadeia produtiva do cinema, trabalhamos nas ações do ponto de cultura, que condensam os pontos de culturas e pontões, que são ações de cultura no território, né? Você tem aí formação de cidadania, você tem geração de emprego, que fomenta a cadeia produtiva, né? E você tem a questão simbólica importante das afirmações dos direitos. Os pontos de cultura trabalham muito com os direitos, né? Com essa aquisição, né, importante das ações públicas de cultura, que é valorar os direitos, né? Contra as formas de preconceito, qualquer que eles sejam, né? Então, assim, a gente já tinha esse legado e essa estrutura. O que nós fizemos agora? A gente continuou com pontos de cultura, colocando na rua para premiar agora, continuamos colocando o audiovisual na rua, criamos algumas ações paliativas nesse momento, porque eu acho que esse momento fundamental é colocar dinheiro na ponta, né, para que as pessoas possam sobreviver. A gente tem feito isso, vai fazer mais ainda, porque, de modo geral, o município tem gasto muito, Tânia.
para combater a pandemia, seja na área da saúde, seja na área econômica, não é? Você tem acompanhado. O prefeito não tem feito um esforço imenso, para que as pessoas possam sobreviver economicamente, pagando salário de pequenas empresas, dos funcionários, né? Ajudando pequenas empresas. Essas MEIs que receberam R$600, 40% delas são da área da cultura. Você vê, o governo federal dá R$600 e a gente também está dando R$600. Quer dizer, é um parâmetro de comparação absurdo, né? Era para o governo federal estar dando muito mais, colocando muito mais dinheiro na rua. Então, a gente tem acompanhado essas ações do prefeito em conjunto, não é? Que, de certa maneira, minimiza também esses danos econômicos na vida do pessoal da cultura, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A gente já tinha uma estrutura que a gente está tentando responder, não é fácil, tem novidade toda hora, não consegue contemplar todo mundo, né? Tomara que a gente consiga sair dessa logo, mas a gente tem feito um esforço muito grande para minimizar o dano, né? Os danos que essa pandemia está fazendo, não só dano da saúde diretamente, mas também de cabeça que as pessoas possam vir a ter, do ponto de vista de isolamento, de perder parente, enfim, né? A gente sabe que a cultura vai ter um papel importante na futura reconstrução da sociedade, né? Verdade, verdade. Eu sempre digo nas lives, né, que essa pandemia, ela está revendo todas as relações sociais. Após a pandemia, tudo será diferente, tá? Inclusive, essa semana mesmo, eu estava lendo, acho que foi ontem, ou ontem foi sábado, você é um dos mentores, né, que nós vamos implantar um drive-in em Niterói. Então, eu queria que você contasse para a gente como será esse acesso, se vai ter a sanitização, se vai poder comprar o ingresso pela internet, e se vai ter também, quando entrar com o carro, qual a capacidade, quantas pessoas poderão ter dentro do veículo, se vai ter também aquela maquininha para tirar a temperatura, porque vou sanitizar, mas também é interessante que tenha, né, a sanitização, a questão também da guarda municipal, garantir a segurança das pessoas, a exemplo do que tem acontecido na Europa, porque, né, na Alemanha, em outros países, o pessoal está todo indo para o drive-in, né, porque chegou um momento que todo mundo ficou aqui, enlouqueceu, estão todos dentro de casa, tem que fique em casa, né, vamos cumprir a quarentena, mas quando os governos começaram a dar determinada abertura, então, o drive-in foi um dos que, né, houve ou reativação ou implantação. Eu acredito, eu nunca fui um drive-in, eu acho que era bem adolescente. Ele era em Itaipu, que eu lembro, então era muito difícil para a gente que não tinha carro, né, vindo de família humilde, não teria como vir. Então, outras pessoas vinham, que era o drive-in em Itaipu, eu lembro, o pessoal comentava muito, e vinha aqui para cima. Tá? E lá no centro eu não sei. Quer dizer, hoje, podendo colocar lá no centro da cidade, vai ser maravilhoso. Então, conta essa experiência, como foi essa ideia, entendeu? E como vai ser essa logística e essa operacionalização dessa atividade. Está todo mundo aguardando aí. A ideia do prefeito, né? Claro, que a gente possa retomar um pouco economicamente a cidade, dentro dos parâmetros, protocolos de segurança, e que tivesse alguma ação cultural possível, né, dentro desse quadro, para que fosse incentivadora desse novo momento, né? Uma coisa que alegrasse as pessoas. A gente estava esperando o governo do estado também publicar um protocolo do que pode ser feito ou não de atividades culturais. O drive-in está dentro desse protocolo, não é? Tem dado muito trabalho para a gente montar isso, porque não pode ter erro, né, Tânia? Como você falou, a gente tem que ter tudo mapeado, todos os critérios, né, bem claros do que pode e o que não pode, dentro dos protocolos, né, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, acho que não tem nem protocolo, porque ele nem considera a doença, né? Enfim, nem protocolo eles lançam com relação ao que deve ser feito ou não, nem falam mais nisso, né? Se a pessoa deve ficar em casa ou não, ou seja, só fala abertura, mais nada, infelizmente, né? Então, assim... O CPF, só com o CNPJ. A primeira pessoa tem que ficar vivo, né, para poder trabalhar, né? Senão não tem nem jeito para trabalhar, infelizmente, né? Então, a gente está trabalhando com muito vagar nisso, né? Com muita interlocução
para ver as experiências que deram certos, que foram sucesso, não é? E mais ou menos a gente está trabalhando no universo de 160 carros a 200 carros, né? Amanhã teremos um grande ensaio lá, amanhã, terça-feira, um teste, né? Para saber tamanho de tela, se está adequada, porque tem toda uma logística, você não pode parar o carro em qualquer lugar, porque a tela tem que ter X tamanho, senão você não pode, o carro que ficar mais à direita ou mais à esquerda não vai, as pessoas de trás não vão assistir. Nós vamos trabalhar com esse universo da pessoa, né? O carro pode ir um casal na frente, um casal atrás, né? Certamente eles com os devidos cuidados, né? E aí cada um, quem já teve, aquela coisa toda. Nós vamos ter esse serviço de aferir, sim, né? De aferir febre, aquela coisa toda, sem eles saírem do carro. Vamos ter um serviço de higienização do carro, quando entrar, do lado de fora, né? E do carro também, quando ele sair, do lado de fora, de higienização, né? Não será permitido motoristas e passageiros, né? Enfim, circularem pela área do drive-in, né? Não será permitido. As pessoas vão ter atendimento, né? Atendimento que vão solicitar num aplicativo. É o mesmo aplicativo que as pessoas vão separar o convite. O convite vai ser uma doação, né? Uma doação mínima de 1 quilo, 2 quilos de alimento, e a pessoa pode doar o que quiser. Certamente a gente está fechando com uma empresa, e essa empresa vai arrecadar todo esse dinheiro, esses alimentos. Talvez seja, vamos resolver amanhã, americanas.com, e ainda vai dobrar essa arrecadação para entregar para a prefeitura, né? E lá você vai poder pedir uma pipoca, pedir, enfim, e vai ter alguém que vai levar no carro com toda a proteção, né? Máxima proteção, máscara interna, máscara de fora, né? Enfim, com todo cuidado, com todo zelo. Os banheiros vão ser banheiros específicos, né? Banheiros que já existem, inclusive, que eles fazem a desinfecção deles, né? Eles fazem a limpeza própria, auto-limpam, né? Não é aquele banheiro rudimentar que a gente coloca na rua. Então, assim, vai ser uma imensa qualidade, vai ser tela de cinema mesmo, não é um CD passando, um DVD passando, perdão, né? É tela de cinema mesmo com os filmes atuais. Então, assim, é uma experiência também para a gente, né, Tânia? Estamos torcendo, certamente vai dar certo, mas tentando ter todo o cuidado possível para que nada aconteça de errado e a gente possa levar um pouquinho de alegria para a população, né? Já que o preço que vai ser efetivamente para assistir um filme é ter um automóvel, né? Infelizmente, é uma coisa mais elitizada, né? Mas hoje em dia, muita gente passou a ter carro também, né? Niterói, então, tem carro pra caramba, né? E a gente vai fazer exibições quinta, sexta, sábado e domingo. 2 sessões, muito bom. cada. Maravilhoso, tá? Estou muito feliz. Quando eu li ontem, eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou matar a minha vontade de anos, né? Que eu nunca fui entrar e vir. Acho que vários moradores de Niterói, não é? E, assim, e quando a gente pensa nesse trabalho de vocês estão de parabéns, André, né, presidente da FAM, o prefeito Rodrigo Neves. Por quê? Porque a cultura é investimento. Se investe na cultura, você terá um retorno. Qual o retorno? Uma sociedade também. Você investe em educação, investe em cultura. Esse é ótimo para o povo. Nesse período, inclusive, de isolamento, vai ser muito bom, tá? Agora, André, uma pergunta que eu queria fazer para você. Enquanto fã, né, presidente da FAM, tendo visto que você falou do programa, esse emergencial de busca ativa que o prefeito fez para os MEIs, tem MEIs na área de cultura, nós sentimos que está tendo uma certa dificuldade para os nossos artistas, músicos, os rapazes, os cantores de barzinhos em Niterói, né? Então, a gente está pensando, já existe algum projeto, como prefeito, ou você enquanto fã, de encaminhar esse pedido para quê? Para que nossos artistas e nossos músicos, enfim, produtores culturais que não sejam MEIs, mas que possam garantir para eles uma sobrevivência nesse período de pandemia? Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente tem uma preocupação com aqueles que não tinham MEI e que não tiveram, e que tinham também empresas que não estavam em Niterói, não é? Hoje tem uma comissão que está com o secretário de Cultura
e com a secretária de Fazenda, a Giovana, né, essa comissão está analisando como criar uma forma para que as pessoas possam ter acesso, né, ao tipo de contribuição que ainda não conseguiram ter, porque o MEI era uma forma, isso tem sido, né, um problema, inclusive, de gestão, às vezes, para você conseguir pagar as pessoas têm que ter uma certa consciência que é fundamental hoje ter MEI, né, para que você possa fazer, inclusive, as coisas com a própria secretaria, com a fundação, com o governo do Estado, ou com o governo federal, né, para que você possa escrever. Então, assim, mas a gente sabe que muitos têm ainda dificuldades, N dificuldades, né? Então, a gente, essa semana mesmo, a gente fez uma reunião grande, reunião de gestão, o prefeito continua fazendo as reuniões de gestão dele, sobre as metas que cada um tem que cumprir. As metas foram reorganizadas dentro da atual crise, mas ele pediu, né, ao secretário Vitor e à secretária Giovana que sentasse e visse uma fórmula de conseguir contemplar essas pessoas que não foram contempladas nessa primeira leva, né? Bem, isso está mais a cargo deles. Eu acho que daqui a pouco eles vão ter aí um encaminhamento, né, para que possa ser feito, né, e a gente possa sanar isso. Mas realmente é aquilo que eu te falei, né? É difícil você conseguir atender todo mundo, é difícil você conseguir contemplar. O que você tem que fazer é isso que você está cobrando, né? As pessoas cobrarem para que a gente possa saber que deu problema ali e a gente possa seguir por um caminho diferenciado que venha atendê-las, né? Verdade. Inclusive, por exemplo, eu participo do movimento, né, social da economia solidária. E aqui, especificamente na região oceânica, nós conseguimos, né, formamos uma rede de diversos artesãos, né, a rede da economia solidária, a rede da região oceânica. Nós estamos lá vinculados ao Fórum de Niterói. Tá? Então, o que acontece? Eu sinto essa certa dificuldade, por quê? Porque, por exemplo, eu preciso de um evento. Sempre vai ter alguém tocando violão, né, fazendo uma caixinha lá, e para atrair o quê? As pessoas para participarem da feira, isso é importante. Então, como garantir para esse artista que está ali, né, ele não é um empreendedor, mas ele é um artista que está expondo o trabalho dele, ou fazendo uma dança, ou fazendo, vamos dizer, uma capoeira, cantando mesmo, tocando a sua viola. Como que eu vou poder ajudar essa pessoa que está efetivamente ali, nesse espaço público, nos ajudando, entendeu? Eu acho que a gente depois tentar conversar, será essa busca ativa, se a rede poderá abonar perante o prefeito, essa pessoa, ela trabalha aqui na minha rede, é meu músico, é o meu poeta, entendeu? Eu acho que a gente tem que ampliar isso aí, esse debate. Entendeu? Ótimo, a ideia é essa mesmo. Inclusive, os artesãos que não foram contemplados foram citados também, né, em relação a isso. E aí, Tânia, você está fazendo corretíssimo, né? Você que organiza muito bem a relação com esses movimentos, né, que milita e é parceira deles, de cobrem, não tem problema. A gente sabe que o governo é um bom governo, é muito acima da média dos governos do país, né? O governo é muito bem avaliado, mas é aquilo que eu falei, ele é muito bem avaliado porque ele tem uma sociedade civil que cobra também, né? Porque a gente, às vezes, mistura as coisas, né, Tânia? A gente acha que cobrar e criticar, né? Para cobrar e criticar, temos que ser necessariamente agressivos e abusivos. Não, você pode cobrar do que você acredita, né? Você pode cobrar de um governo que você bota fé nele, que você acredita nele, mas que você quer ele melhor toda hora. Então, a cobrança faz parte da realidade da vida pública. Você tem que cobrar até para o governo olhar para onde é que ele não está ainda, né, caminhando, ajudando. Né? Não é essa coisa que virou a rede, né, hoje, que destrói uma imagem pública através de uma publicação, de um fake news. Né? Não é essa cobrança que eu estou falando. Né? Essa aí não faz parte mais nunca fez parte do nosso universo. Né? E em breve ela vai fará parte apenas das cadeias do país, porque cada vez mais tem uma consciência da sociedade e do meio jurídico, né, e do meio político, da necessidade de você encarcerar e dar uma punição, né, exemplar a essas pessoas que denigrem os outros ou que soltam informações que venham fazer mal à vida das pessoas. Né? Então, você está corretíssimo em cobrar, acho que é isso mesmo. Né?
Continue cobrando e me cobre também pelas redes, coloque e-mail, passe para mim, que eu encaminho isso para as pessoas, né? E a gente vai minimizando esse momento difícil que todo mundo está vivendo. Tá ótimo. Então, eu parto do princípio, o princípio é esse mesmo, você tem que, para cobrar, você primeiro também tem que construir, né? O poder público, ele tem as políticas públicas, elas estão lá. Agora, se você, enquanto cidadão, você não pode ficar também na inércia, aguardando. Se reúne com os outros cidadãos. A sociedade civil, ela tem esse direito de quê? Agregar. Não adianta. É como nossos pais, né, nossos avós. Uma andorinha só não faz verão. Então, você tem que o quê? Procurar sempre o movimento social, né? E dentro desse movimento social, você encontrar uma liderança também que leve as suas reivindicações. Senão fica também um movimento igual aquele de 2013, 2014, que foram para a rua para cobrar 20 centavos. E, na verdade, não foi um movimento. Foi uma balbúrdia já preparando para um golpe, que a gente sabe. Tá? E agora, André, eu queria que você também falasse, nós falamos, o André é escritor, o André é pesquisador, o André é presidente da FAM. E agora eu gostaria que você falasse sobre o André, que já foi prefeito de Niterói, muito jovem, que a gente sabe, né? Quando você foi eleito. E como foi essa sua experiência naquele período, dentro da Câmara dos Vereadores, legislando, né? Formatando essas leis tão necessárias para a gente desenvolver o nosso município. Seja... não pode ser só um vereador da cultura, não, tem que ser o vereador de tudo, é vereador da cultura, da saúde, da educação, tem que reunir todas as especificidades. Então, eu pergunto a você, André, me diga como foi essa sua experiência naquele período e se você pretende, nesse ano, vir a ser vereador de novo, disputar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Niterói. Gostaria de saber. Como é que está seu projeto de futuro? Tânia, boa pergunta. Me deixou numa sinuca de bico, né? Não de ser candidato, porque eu acho que aí eu já cumpri minha tarefa. Né? A mosca azul não me pica mais. Acho que isso aí já ultrapassou esse momento da minha vida. Vou falar um pouquinho dele. Mas dizer que hoje eu estou bem representado, né? Enfim, quando eu fui vereador, 2 campanhas minhas, você ajudou muito, quero até agradecer, né, publicamente isso. Você, Gabriel, né, todos que me ajudaram aí, sempre fazendo reuniões, ajudando até quando a gente podia ter uma cota financeira, né, nesse sentido. Então, agradecer muito o carinho que todos tiveram nesses 2 mandatos que eu tive, né? Mas eu ultrapassei, eu estou muito bem representado agora com as pessoas que estavam, né, próximo a mim, como você nessa militância, nesse caminho novo que você está tomando de pré-candidata, né? Faço votos que Niterói tenha a sua representação, Niterói merece você, e merece também a participação de mais mulheres na Câmara, isso é fundamental. Hoje a gente tem, com a saída da Thalíria, a gente só tem uma vereadora, né? Então, assim, é fundamental, é um absurdo que em 21 vereadores você tenha uma mulher apenas representando Niterói. Uma cidade de classe média, uma cidade com muito acesso à informação, uma cidade que as pessoas têm posições, né, políticas, né, fortes, porque tem muita informação, são conectadas na rede, como a gente está fazendo aqui. É impossível que só tenha uma representação feminina lá. Então, eu estou muito bem representado nas candidaturas que se colocam, né? Mas a experiência foi super boa, Tânia, porque, assim, às vezes meio frustrante pela relação com a sociedade, que a gente, como você falou, éramos um vereador da cidade, né? Eu falava do universo, eu falava com os pés na cultura, mas eu tratava da cidade como um todo, não é? Eu não tinha reduto eleitoral, eu tinha voto na cidade toda, né? Eu criado no centro, mas tinha voto no centro, na Engenhoca, no Barreto, na Zona Sul, né? Então, assim, a gente foi uma experiência boa de aprendizado, mas um pouco frustrante com a relação com a sociedade civil, porque eu acho que a sociedade... Você sabe que só uma pessoa, uma vez, entrou no meu gabinete para me cobrar uma lei
que foi até uma professora da UF, que eu não lembro o nome dela, infelizmente, né? Ela foi me cobrar uma lei sobre saúde auditiva, porque os barulhos das garagens onde ela morava, em Caraí, eram insuportáveis quando o carro entrava de madrugada, de manhã. E eu falei, então faz uma proposta para mim, você é professora, faz uma proposta de legislação. E a gente aprovou essa legislação, ou seja, as pessoas entravam às vezes no gabinete para pedir, para tirar multa, por fora disso, óbvio, né? Para pedir obra. Você é uma pessoa importante na relação da cidade com o governo, né? Você pode fazer pressão para uma melhoria de uma comunidade, uma melhoria de determinado local. Mas eu não vou ficar fazendo campanha com negócio de obra, pedindo. Então, assim, isso me frustrava muito. Eu falava isso no plenário, tá? Eu falava isso no plenário. Que as pessoas ou iam para lá para pedir, ou iam para lá para galeria reivindicar lá, aí daquelas formas, às vezes, até agressivas, porque se mantivesse a constância lá, a presença lá era importante, mas não. Quando aparecia por alguma votação específica, e aí ninguém prestava, só prestava o vereador, que ela tinha relação, né? Que a torcida organizada tinha relação. Então, essas coisas foram, do ponto de vista, frustrantes. Mas o resto foi um aprendizado muito grande. É uma escola muito dura, né? Do cotidiano. Você é responsável pelos seus atos, né? Você, quando está na secretaria, um ato seu ruim cai em cima do prefeito, cai em cima da imagem do governo. Vereador, não. Você fez um ato ruim, cai em cima de você, né? Você é uma instituição. Você é como se fosse uma instituição. Mas eu acho, Tânia, que assim, cada vez mais uma instituição, sobretudo nesse momento agora de ataque à democracia, é fundamental, porque o vereador trabalha no território, né? Trabalha na cidade. Ele, mais que qualquer deputado estadual, mais que qualquer deputado federal, ele lida o dia a dia das pessoas. E hoje as pessoas estão precisando desse diálogo com o poder público até para reconhecer, né, a importância do poder público, né, a importância do papel do legislador nesse processo de relação com a sociedade. Então, assim, pessoas que têm o seu perfil, né, perfil que vão para lá debater com a sociedade e encaminhar coisas importantes para o governo, legislação, né? Outra coisa, porque o vereador fica muito frustrado, porque ele não tem muita importância na cidade do ponto de vista, ele acha, né? Do ponto de vista de criar coisas, de fazer coisas. Quem faz é o executivo. O vereador pode criar projetos de leis, portanto, que não interfira, não tem vício de iniciativa de interferir. Do ponto de vista administrativo do executivo, eu tive algumas leis importantes, né? A época chamada Lei Gay, né? Que reconhecia herdeiros do mesmo sexo, foi uma lei que eu fiz com o vereador, se eu não me engano, Paulo Eduardo e, à época, Vitor Júnior, né? Convidei eles para assinar a lei. E uma lei que eu fiz com o vereador Valnei Trindade, né? É isso, você vai interlocutando e colhendo forças para que você possa fazer um projeto bacana na cidade. Ou seja, você tem que dialogar com seus pares. Quem entra ali achando que sabe tudo está ferrado, vai morrer na praia, não vai conseguir andar. É mais ou menos o que o governo Bolsonaro vive. Ele acha que sabe tudo. Ele só quer andar na cacetada. No diálogo ele não tem, nem consegue. Ele não tem nem viés intelectual, formação intelectual, que não está ligado a conhecimento, está ligado à habilidade do dia a dia, não está ligado a ter feito faculdade, não importa se ele é capitão, sei lá o quê, ele é rudimentar intelectualmente falando, é uma criança, é pueril, Então, assim, é uma lei que a gente fez, que é uma lei chamada de transparência, a lei da transparência, que foi a primeira lei, muito antes do governo federal, do governo Lula lançar aquelas coisas, lei de transparência, que a gente fez lá, que a gente mudou a lei orgânica. Com o apoio do Valnei, eu mudei a lei orgânica, A gente passou a obrigar o prefeito e os seus secretários a, de 6 em 6 meses, publicizarem os seus investimentos, fazer uma audiência pública no início do ano e, a partir daí, publicizarem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, os seus investimentos para ver se estão indo corretamente para o planejamento que tinha sido feito do governo. Isso divulgando em jornais, divulgando... Lá atrás, isso, depois virou uma rotina. Virou, inclusive, leis federais, leis estaduais que obrigam isso tudo. Mas está lá. Lei da transparência que a gente fez, se botar aí no Google, aparece, está no jornal e tudo, que foi uma grande conquista. É porque o vereador acaba não tendo muita relevância na cidade, porque a cidade gosta de se relacionar com o prefeito.
Por isso que alguns acham que são até prefeitos, né? Querem fazer obra, querem fazer aquilo, fazer, né? Passa esse viés, né? Mas é isso, Tânia. Eu entrei na vereança com um perfil, saí com esse perfil, né? Graças a Deus que a vida pública, né? A minha não teve, de certa maneira, mancha nenhuma, mas reconhecendo que cada um está ali legitimamente eleito. Ninguém ali surgiu do nada. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas eu quero, sim, que a política que eu defenda ela possa ter a maioria dos adeptos que eu venha conquistar no meu convencimento. Se entrar ali com arrogância, você não anda. Isso aí, né? A gente já sabe que não leva a lugar nenhum, né? Estamos vendo, inclusive, no governo federal, né? Pois é, eu tenho até, assim, algumas ressalvas. No ano passado, eu andei participando de uns movimentos e precisei ir na Câmara, assistir algumas audiências. E eu digo a você, eu fiquei extremamente envergonhada. Vou te contar uma situação. Antes da votação dessa lei, foi no fim do ano, eu vi diversos vereadores falarem, olha, vamos aprovar um indicativo aqui para limpar uma vala de esgoto. Vamos aprovar um indicativo para colocar uma lâmpada. Pelo amor de Deus, isso não é função de vereador. O vereador está ali para legislar, propor leis, conversar com a população. Vai, gasta um pouquinho da sola de sapato, conversa com a população, abre a porta do seu gabinete. Para quê? Porque o que é a Câmara dos Vereadores? É a casa do povo. Se ela é a casa do povo, ela tem que receber o povo de braços abertos. De que você necessita a nível de legislação para que eu possa contribuir e cobrar perante o Executivo a manutenção desse direito. Agora, sinto muito, senhores vereadores, está ali, dá o indicativo parlamentar para fazer a limpeza de um rio, não, isso aí eu peço a Serconcer, que a secretaria, qualquer cidadão tem acesso a esse serviço. Uma lâmpada, você vai pedir o Disque Luz, então vai pedir a Enel. Eu achei assim, simplesmente absurdo e vexatório. E a nossa matéria foi ficando para o final. Tivemos até que na galeria, como é que é? Nossa matéria não vai ser discutida? Que a nossa matéria era importante. Não estou dizendo que não seria importante a questão da lâmpada, mas isso aí não é função de vereador. Então, infelizmente... eu acho que você está corretíssima. Não é a função do vereador, acaba sendo assim, e às vezes a gente tem que tomar cuidado, eu tinha muito esse limite, né? De como você fala com a pessoa que vai te pedir a lâmpada, porque para você não ser muito rude com ela também, porque ela está passando aquela necessidade. Mas você mostrar para ela que o seu papel é muito maior que isso, não é? Então, aquilo volta de novo àquela origem. É um aprendizado constante da sociedade civil também. Por isso que a gente precisa de pessoas com esse perfil, né, que você está defendendo na Câmara, né, que compreenda que a lâmpada tem que ter, mas ela não pode ser moeda de troca, né, de favores entre vereador e executivo, né? Tá. Agora, André, você, presidente da FAM... Congelou? Vou te perguntar mais uma. O que é que você sugere que a gente possa trabalhar a nível de uma legislação dentro de a cultura de Niterói que ainda não foi aprovada? Você tem alguma ideia de alguma lei, né, específica que a gente possa implantar que necessita hoje, ou está lá na boca do forno com algum vereador ainda, você sabe, de algum projeto, algo assim inédito? O que você faria se você fosse vereador hoje? Teria algum projeto novo? Olha, eu hoje acho que teria que repensar esse momento e esse novo momento, né, que a gente vai viver, né? Novo dependente para quem a gente fala, né? Porque novo momento que a gente vai viver para quem? Para a classe média, para a periferia? Um novo momento para uma pessoa que mora num apartamento como eu moro e você é um novo momento muito mais fácil, né? A gente tem quartos, a gente consegue se deslocar com tranquilidade, a gente tem toda a segurança. E esse novo momento para a periferia, né? Uma pessoa que mora num quarto só com 4, 5 pessoas, né? Então, assim, é tanta coisa nova, Tânia, que eu não sei se eu saberia te responder isso. Se você me perguntasse isso antes da pandemia, eu iria lhe falar uma sequência de legislação importante, como reconhecimento de áreas de alto valor cultural
para que pudesse ter atividades permanentes sem nenhum problema com a vizinhança, num acordo entre artistas, atores, segmentos da cultura, poder público e vizinhos, entendeu? Acho que Niterói tem várias áreas que poderiam fazer isso, mas isso perde sentido agora, né? Acho que agora a gente tem que refletir mesmo. Eu tenho lido bastante o que está acontecendo no mundo, tenho lido textos, inclusive, de teóricos se debruçando sobre como vai ser essa nova sociabilidade futura, mas eu agora não sei o que eu faria. O que eu faria agora é isso que você está me cobrando e colocando, é colocar dinheiro na rua, né? Eu podendo e cumprindo as ordens, né? E, enfim, a Câmara encaminhando coisa importante para a gente, que a gente acha relevante, o Executivo acha, certamente o prefeito tem tido uma sensibilidade imensa nesse momento, é um batalhador pela vida das pessoas. Eu acho que é botar dinheiro para as pessoas sobreviverem. E depois ver o que a gente vai poder fazer nesse universo da cultura. Aonde a gente vai poder trabalhar. Eu não sei ainda, por exemplo, se eu consigo tirar, como está acontecendo na Europa, eu tenho 100 cadeiras no teatro, eu acho, embaixo, 150 cadeiras, teatro municipal. Como é que eu vou tirar 100 cadeiras e deixar 40 para as pessoas ficarem isoladas? É o poder público. Eu vou tirar e depois vou colocar. Né? Vou guardar isso aonde? Daqui a pouco o Ministério Público vem em cima de mim dizendo que eu estou... Está entendendo? É uma patrimônio, não é fácil, não. Não é fácil. São cadeiras tombadas, cadeiras especiais, né? Tombamento federal, né? Teatro municipal. Então, assim, é uma série de coisas, né? Que não é fácil. Eu acho que as pessoas estão percebendo que não é fácil, né? Que a gente vai ter ainda que ter muita paciência e muito diálogo para construir esse novo, né? Essa nova realidade que a gente vai lidar. Bem, então, para terminar, eu vou deixar o meu agradecimento a você, ao nosso prefeito Rodrigo Neves, né? Que muito bem tem conduzido as políticas dentro da cidade, tá? Principalmente na cultura. Tudo que você trouxe aqui para a gente hoje é importante, porque aos olhos de quem não está vivendo, né? Então, ele não sabe as inovações, quer dizer, a dificuldade que o poder público tem em poder manter os serviços. Está fechado o cinema, está fechado o teatro, mas, por força de uma situação excepcional, determinadas atitudes estão sendo tomadas para quê? Para proteger a vida, a saúde do cidadão e, ao mesmo tempo, pensar-se lá na frente em alternativas de como retomar. Tá certo? Como retornar essas atividades dentro desse novo. E para você, eu queria que você deixasse as considerações finais para a gente encerrar. Tem mais algo que você quer comentar? Não, foi ótimo, as perguntas foram ótimas, alegrou o meu domingo. Estava meio sonolento ali, que está um diazinho frio, né? Meio londrino, né? Mas adorei, alegrou meu domingo. Perguntas ótimas, bate-papo bom. Espero que as pessoas tenham gostado. Torço muito por você, para que você tenha êxito nessa nova caminhada, né? É dura, é sofrida, né? Às vezes somos incompreendidos, às vezes a sociedade dificulta também nossa trajetória, mas, enfim, não tem o melhor caminho do que esse, né? Que é o caminho do diálogo, que é o caminho da democracia. Não inventaram ainda, né? Uma forma melhor das pessoas respirarem e se relacionarem na vida pública do que a forma democrática. Então, boa sorte para você, conte comigo no que eu puder ajudá-la. Estamos juntos, eu quero deixar aí um abraço para você, um abraço para o nosso prefeito Rodrigo, incansável, né? Trabalha 16, 18 horas por dia, eu sou muito grupo de risco, não tenho podido ir para a rua, sinto a pesar de não poder estar mais, né? Mas diz isso para vocês, assim, diz que o importante é a gente defender a vida, fique em casa, se resguardem, não é? E todas as vidas importam. As vidas negras, no atual momento, importam mais ainda. Um beijo em todos. Beijo. Até a semana que vem. Um abraço a todos.